Essa cidade, quando os romanos conquistaram a região, eles arrumaram todas as estradas, renovaram, construíram novas estradas, e ela se tornou um centro-chave, não é, no trânsito para as diversas regiões e diversas cidades. E com isso a cidade enriqueceu bastante. Ela cresceu, não é, se tornou rica, prosperou, no comércio, tinha até uma escola de medicina, não é? Descobriram lá um precioso unguento frísio que curava, não é, o problema dos olhos, e as pessoas afluíam para aquele local para buscar. E o que acontece? Ficaram ricos. Tão ricos, tão bem de vida, que quando no ano 60 depois de Cristo, um terremoto destruiu a cidade. E o Império Romano ofereceu ajuda financeira para reconstruir a cidade. Eles, não, pode deixar, nós fazemos sozinhos, não queremos ajuda de fora, não. E eles reconstruíram sozinhos a cidade, imagina. Era a cidade dos milionários. E ali havia a igreja de Cristo. E o perigo que a prosperidade influencia negativamente também a igreja de Cristo. Outra coisa importante, naquele lugar traziam água fria, porque não havia poços, não havia um rio que passava. Então traziam água de 2 lugares, da cidade de Colossos, era uma água fria lá. E também da outra cidade, que tinha uma água salobra, e uma água termal quente. Mas não importa se vinha água fria de um lado ou vinha água quente de outro lado, chegava ali na cidade morna. Pelos aguadutos, ela passava debaixo do sol. E quem tomava aquela água tinha vontade de vomitar. Não havia geladeira, né? Não sei como é que faziam. Vamos adiante. Hoje em dia, como é que está a cidade? Não existe mais. A cidade se tornou um museu de escatologia aberta, ao céu aberto. Só ruínas que foram escavadas, tiradas, não é? Mas como cidade, não existe mais. Nós ouvimos falar, pastor Joel, aqui na última vez, ele falou da estrutura. Você se lembra? Das cartas. A estrutura das cartas, ela é a seguinte: apresentação, repreensão, elogio, conselhos e promessa. Mas quando nós analisamos essa cidade, nós vemos que falta uma delas. Você sabe qual? Qual que falta? Elogio. É a única que não tem nenhum elogio. Que tristeza. Se Jesus olha para uma igreja, se Jesus olha para uma família, se Jesus olha para uma vida individual e não encontra nada digno de elogiar, é muito triste. Muito triste. Quando a gente lê a carta de Laodiceia, a gente vê que pode passar adiante, é a mais drástica
das cartas. Ele começa: o anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3,14. Quando Jesus diz: eu sou o amém, que estou escrevendo a carta, não é? Ele diz: eu sou aquele que todas as coisas que eu anuncio, eu cumpro. Amém quer dizer: assim aconteça, assim seja. Quem era o anjo da igreja? Nós ouvimos já na última mensagem que havia um pastor daquela região. Não sabemos quantas das igrejas ele pastoreou, mas cremos que ele pastoreou, talvez foi o primeiro pastor daquela igreja, chamado Epafras. E nós encontramos ali em Colossenses a carta que Paulo escreve no capítulo 4, versículo 12. Não é? Encontramos o seguinte, diz assim, vamos ler aqui, 12. Paulo diz assim: Epafras, outro que é da igreja de vocês, e é servo de Cristo Jesus, também manda saudações. Ele sempre ora em fervor de vocês. Ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros e prontos para cumprir tudo que Deus quer. Eu posso afirmar que Ele tem trabalhado muito em favor de vocês e pela gente de Laodiceia e de Hirápolis. Trabalhou pela, não é? Laodiceia. E o apóstolo Paulo não só diz que Epafras está preocupado com a situação da igreja. Ele mesmo, o apóstolo Paulo, se preocupa. Ele diz assim adiante, versículo 15: mandamos saudações aos irmãos que moram em Laodiceia. Saudações também para a ninfa e para a igreja que se reúne na casa dela. Parece que havia células, hein? Peço que depois de lerem esta carta, vocês a mandem para Laodiceia, a carta para Laodiceia, a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar a Laodiceia. Opa, essa carta não está no Novo Testamento. É uma das cartas, essa carta se perdeu. Não sabemos o que ela dizia. A igreja de Laodiceia era uma testemunha horrível para o Evangelho. Apesar da falta de fé e da mornidão espiritual, Cristo ainda espera que ela se arrependa. Então, esse Jesus que é fiel, mesmo quando a pessoa é infiel, Ele ainda oferece restauração. Eu quero que você seja restaurado, avivado, que você se torne um cristão quente, que queime por Jesus, cujo coração queime por Jesus Cristo. E Jesus, na parte da apresentação, ele já falei, eu sou o amém. Mas ele também diz: eu sou a testemunha fiel. 3 coisas para testemunhar. Primeiro, você tem que ser uma pessoa que viu. Você esteve presente. Não é? Testemunha é importante. Outra parte da testemunha teria que falar a verdade. Jesus é a verdade em pessoa. A terceira é capacidade de comunicar. Isso Jesus tem. Graças a Deus. Mas ele diz adiante: eu, Jesus, sou o soberano da criação. E outra tradução: eu sou
o princípio da criação. E alguns tentam argumentar que esse versículo ensina que Cristo teve um começo. Alguns até dizem, não, Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. Mas não é isso que o texto diz. O texto aqui diz que Jesus foi o pivô, a ação da criação. E o apóstolo São João, ele entendeu isso muito claro. E quando ele fala lá em João capítulo 1, no princípio era o Verbo.